Buck Nelson nasceu em 1895 no estado do Colorado, Estados Unidos, e em abril de 1954, quando estava morando em uma fazenda no Missouri, próximo das montanhas Ozark, foi que seu primeiro contato com extraterrestres ocorreu. Segundo Buck, naquele dia seu rádio começou a funcionar estranhamente, ao mesmo tempo em que seu cachorro latia sem parar do lado de fora. Buck então foi para a rua verificar o que estava incomodando o cão e viu uma enorme nave discoidal pairando próximo de sua residência. Buck então correu de volta para casa e pegou sua câmera, mas quando apontou o equipamento para tirar uma foto, o objeto emitiu um raio de luz que, assim que o atingiu, o jogou no chão, deixando-o paralisado enquanto a nave voava para longe. Apesar do susto, depois que o objeto sumiu de vista, Buck conseguiu se mover novamente e as consequências deste encontro foram as melhores possíveis. Sua visão havia melhorado e ele não mais precisava de óculos, e suas dores musculares e nas costas, que o perturbavam há muito tempo, desapareceram. Quase um ano depois, em 5 de março de 1955, Buck teve um novo contato ufológico. Desta vez, ele estava dormindo. Era por volta de 00:30, quando 3 seres extraterrestres com aparência semelhante à humana, medindo cerca de 1,80 m de altura e com barbas pretas, apareceram em sua casa. O contato foi pacífico, tanto que os seres passaram cerca de 1 hora dentro de sua casa, demonstrando interesse principalmente na fonte de energia que alimentava o seu rádio. Os seres disseram que eram de Vênus, e um deles estava inclusive acompanhado de um cachorro. Eles contaram também que em seu planeta natal eles usavam a energia solar como fonte de energia. Depois disso, segundo Buck, ele se encontrou com estes seres diversas vezes e chegou a visitar Marte, Lua e Vênus. Buck contou que Marte era um planeta colorido, onde viviam seres de diversas raças diferentes convivendo em harmonia. Já Vênus era tão pacífica que não existia exército ou polícia. Quanto à Lua, Buck disse que era usada basicamente para a mineração. Durante seus diversos contatos com estes alienígenas, os seres contaram também que seu objetivo na Terra era evitar que o ser humano destruísse o planeta com armas nucleares, mas que fora isso, eles não tinham nenhum outro tipo de interesse com a Terra ou com os terráqueos. Buck, depois de suas experiências, passou a organizar e participou de diversos congressos ufológicos. Inclusive, em alguns deles, ele vendeu pelos escuros que ele alegava ser do cachorro alienígena. Estes pelos foram enviados para laboratório, onde a análise concluiu que tratava-se apenas de pelos de um cão normal. E como resposta, Buck disse que cães eram cães, fosse aqui na Terra ou em outros planetas. Buck viveu até 1982, mantendo suas histórias como verídicas. Neste caso, temos um relato de alguém que alega ter tido contato frequente com seres extraterrestres, cuja descrição poderia se encaixar em alienígenas do tipo nórdico. No contexto da época, os seres relatados na casuística ufológica eram, em sua grande maioria, do tipo nórdico, e isso é usado por muitos céticos para colocar estes relatos como falsos, já que havia um contexto na época que justificava aquele tipo de descrição. E hoje em dia, as descrições mudaram para alienígenas do tipo Grey, e caso os relatos fossem realmente reais, as descrições dos seres não mudariam. O fato é que alienígenas do tipo nórdico eram mais comuns de fato até os anos 80. Depois disso, iniciou-se uma era de relatos de alienígenas do tipo Grey, que se mantém até hoje. Para os ufólogos, isso se dá porque naquela época havia um interesse maior desse tipo de alienígenas aqui na Terra, principalmente com a mensagem anti-guerra e anti-armas nucleares. Com o fim da Guerra Fria e a diminuição do risco de uma guerra nuclear, estes seres teriam então abandonado o contato com os humanos, já que seu objetivo havia sido concluído. Ainda assim, o relato de Buck Nelson parece extremamente real. Primeiro, porque hoje em dia sabemos o suficiente sobre a Lua, Marte e Vênus para entender que eles não são habitados, pelo menos não por uma civilização de seres semelhantes a nós que constroem prédios na superfície.
Os seres para viver em Vênus, por exemplo, teriam que ser extremamente adaptados a viver naquelas condições, pois para se ter uma ideia, a temperatura na superfície chega a 467 graus Celsius e a pressão é de 93 bar, sendo que na Terra a pressão no nível do mar é de apenas 1 bar. A missão Venera 7, que pousou uma sonda na superfície de Vênus pela primeira vez em 1970, durou apenas 23 minutos antes de se desintegrar. Já a missão Venera 8 durou 50 minutos, a Venera 12, 110 minutos e a Venera 13 durou 127 minutos. Nenhuma outra sonda durou tanto, e nestas missões, e em tantas outras que sobrevoaram Vênus sem pousar, mapearam a superfície e tiraram fotos demonstrando que Vênus é um planeta desabitado, pelo menos desabitado por uma civilização como a humana. O mesmo vale para Marte. Hoje temos diversas missões espaciais, tanto da NASA como da europeia ESA, além de missões chinesas e de outras agências, que mostram que o planeta vermelho é igualmente desabitado, pelo menos na superfície. Por isso que Obuck não estava em Vênus, nem Marte e nem na Lua, e estes alienígenas não são originários de Vênus, ou então o relato é falso. Obviamente, não estou aqui e nem posso afirmar que ele estava mentindo, mas de fato a sua história tem muitos pontos que acabam gerando dúvidas quanto à veracidade das suas palavras. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.